Tem uma música que diz assim, né, do menino, né, é tijolinho por tijolinho vou consertar seu coração, não é assim? Aqui, tijolinho por tijolinho, nós vamos desconstruir um paradigma, tá? Que paradigma? O paradigma de que a política não é de Deus, tá? Eu estava orando e hoje pela manhã o Espírito Santo me deu convicção de que é o momento de começar a falar um pouquinho sobre esse contexto político que a gente está vivendo. A gente não faz campanha de púlpito, a gente não cede púlpito para político. Todos aqui são livres, né? Eu tenho como cidadão a minha responsabilidade, você tem a sua e nós devemos exercê-la. E nesse tempo eu sou procurado por muitos políticos, né? Porque muitos se lembram do pastor nessa época, né? Eu venho conversar com o pastor no gabinete, aquela coisa toda. Gente que nunca falou comigo vem falar comigo. Eu já digo logo de cara que o povo da igreja não é um rebanho de ovelhas, mas de Jesus, não o meu. Então eu não fecho igreja com ninguém, tá? Não existe isso, tá bom? Eu posso me comprometer com alguém, mas você é responsável também de exercer a sua função, responsabilidade de cidadão. Isaías capítulo 9, versículo de número 6 e 7, eu vou ler rapidamente, comentar rapidamente e a gente vai para a mensagem propriamente dita. Mas eu vou começar a falar um domingo sim, um domingo não, sobre esse tema, até porque eu acredito que é minha responsabilidade como formador de opinião trazer orientação para a igreja a qual eu lidero como pastor. Então diz assim, Isaías 9, verso 6, pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o que está escrito? Governo. O governo estará sobre seus ombros e ele será chamado de maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai da eternidade, príncipe da paz. O quê? Governo e sua paz jamais terão fim. Reinará com imparcialidade e justiça no trono de Davi para todos sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará com que isso aconteça. Qual que é a solução para o mundo? A solução para o mundo é um governo. Um governo justo e reto, o qual o mundo jamais viu, que será o governo de Jesus Cristo aqui na terra. Então, eu posso dizer que a solução para o mundo é a política. A política. A política pura. O problema não é a política, o problema é a politicagem e políticos corruptos e sem caráter. Se nós voltarmos um pouquinho no passado, você lembra que antigamente ter televisão era pecado? Quem lembra? Crente não podia ter televisão. Quem lembra? Né? Não podia, né? Lembra? Era pecado. Não podia jogar bola, lembra? Não podia, né, usar bermuda, a mulher não podia usar calça. Mas vamos ficar no contexto da televisão. Rádio, internet, era tudo o diabo. A gente deu tudo para o diabo essas coisas. A gente deu a TV para o diabo, a gente deu a internet para o diabo, a gente deu o celular para o diabo. E o diabo falou, dá para cá, né? O diabo meio gaúcho, né? Dá para cá. E ele tomou conta dessas coisas. Tanto é que a mídia, ela é toda de esquerda, ela é toda secularizada. Eu cresci assistindo aquele programa da Xuxa, Xuxa só para baixinhos. Eu poderia ter tido um programa cristão na minha infância, mas a gente deu a televisão para o diabo. Aí o diabo governou o negócio. E hoje a gente está, né, já faz algum tempo, estamos percebendo, graças a Deus, né, que algumas coisas que nós entregamos para o diabo, a gente vai tomar de volta, porque não é dele. Olha lá, nós estamos transmitindo lá o culto. Tem pessoas assistindo e, às vezes, no final do culto tem mais de 1000 visualizações. Isso é televisão, celular, internet. Então, são coisas boas que Deus deu sabedoria para o homem criar e a gente, né, na religiosidade, eu digo a gente, porque os nossos pais que nos representavam, nossos avós, os cristãos do passado, acabaram, né, dizendo que isso era do diabo. E hoje a gente percebeu que não é. Igrejas que disciplinavam, né, crentes quando tinham televisão, hoje o pastor ele começa assim o culto dizendo, se inscreva no meu canal, né, deixe seu like. Mas há 20 anos atrás era pecado. A política a gente faz a mesma coisa. Só que eu oro para que essa ideia, esse paradigma na nossa cabeça seja desconstruído. Eu fui convidado para ser candidato a vereador aqui na cidade. Eu não aceitei, conversei com a minha liderança e acredito que eu não fui chamado para isso. Quem sabe no futuro, não sei, mas eu acho que acho. Quem sabe no futuro, não sei. Mas nós precisamos colocar pessoas que
representa o povo de Deus nesses lugares. Se não fosse a bancada evangélica lá em Brasília, é claro que tem gente podre em tudo que é lugar, na bancada evangélica também. Mas se não fosse a bancada evangélica lá em Brasília, o Brasil estaria atolado num secularismo que você não tem noção. Coisas terríveis aprovadas contra as igrejas, que você não tem noção. Tá? Às vezes, por causa de a gente condena a todos. Então, é bom termos homens e mulheres de Deus lá também, exercendo o governo, a liderança, aquilo que foi delegado a eles através do nosso voto. Só que, infelizmente, a gente gosta muito de criticar um político que se vende por R$1 milhão, mas tem gente que vende o voto por 50 pila. Isso é uma vergonha, isso é uma indecência descabida. Tanto o político que compra, quanto aquele que vai votar, o votante, o eleitor, que vende. Ele não tem moral para falar do político que se vendeu por R$1 milhão. Ele se vendeu por 100 pila, por um gás, por um rancho. Se alguém te oferecer dinheiro para você votar, não vote nessa pessoa. Eu vou pegar o dinheiro e voto. Não faça isso, não pegue o dinheiro. Não pegue. E não vote nessa pessoa. Não se corrompa. Não se corrompa. E você que está me assistindo em casa, ou que está aqui, que é candidato, que alguém chegar em você e dizer, eu voto em você se você fizer esse favor, para mim, dispense esse voto. Não faça isso. Não faça isso. Quando nós lemos a Bíblia, nós vemos diversos homens em posição de autoridade. José, governador do Egito. Daniel tinha uma posição de confiança no governo da Babilônia. E nós vemos diversos outros personagens bíblicos, históricos, que exerciam cargos políticos. Neemias foi pedir ao rei para voltar para reconstruir as muralhas de Jerusalém. Então pense nisso, tá bom? Pense nisso. Nós temos uma candidata aqui da nossa comunidade, que é membro dessa igreja. Não vou citar o nome dela, você sabe quem que é. Talvez aí nós temos uma oportunidade de termos pela primeira vez, um cristão batista na Câmara dos Vereadores. Então leve em conta isso. Leve em conta isso. Pense nisso. Você não é obrigado a votar em ninguém, mas nós precisamos ser unidos. A união faz açúcar, a força, né? A união faz a força. Então, eu acredito que nós vamos ter um novo tempo. Eu tive no meu gabinete a visita dos 2 grupos candidatos na majoritária, a prefeito. E eu pedi uma coisa para eles. O que eu tinha pedido há 4 anos atrás, para o atual governo do município. Eu queria uma oportunidade por mês, de 10 a 15 minutos, de fazer uma devocional no gabinete do prefeito. E eu recebi a promessa. Fazem 4 anos e eu nunca tive espaço. Nunca fui chamado. Nunca. Agora, me prometeram de novo. Só que dessa vez, eu vou rodar a baiana. Dessa vez eu vou cobrar. Eu estou orando como pastor, como cristão, e você deve orar também, porque o governo começa nos principados e potestades, nas regiões celestiais. Tá? Não pense que é o mundo físico que rege o mundo espiritual. É o mundo espiritual que rege o mundo físico. Tá? Então, ore para que Deus conduza o pleito eleitoral no nosso município, nos municípios e no nosso estado. Ore para que isso aconteça. Ore para que Deus quebre essas potestades, esses principados que fazem com que homens que não temem a Deus estejam no governo e simplesmente eles viram as costas para uma oportunidade de uma vez por mês, 10 minutos para um pastor estar no gabinete do prefeito orando. Pelo prefeito, pela gestão, pelos funcionários e pelo município. Tá? Porque, infelizmente, nosso município é muito religioso ainda. Mas essa religiosidade vai ser quebrada em nome de Jesus. E nós vamos aprender que a Bíblia não ensina religião, mas ensina um caminho, e esse caminho é Jesus Cristo. Amém? Nós precisamos estar cientes disso. Se vão cumprir o que prometeram para mim, eu não sei. Mas eu vou estar orando para que isso aconteça. Então, leve em conta tudo isso que eu falei para você aqui. Esteja orando por isso. Eu acredito que a gente tem um novo tempo para poder estar vivendo aqui a partir de 2021. Um grande avivamento, em nome de Jesus. Amém?